Bom dia, amados irmãos e irmãs. Quarta-feira, na graça de Deus, estamos aqui reunidos novamente para a nossa reflexão diária. Hoje, a igreja comemora São Alberto Magno, bispo e doutor da igreja. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Dirigindo para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. E ao entrar em um povoado, vieram a seu encontro 10 leprosos, que ficaram a certa distância e ergueram a voz, dizendo: Jesus, Senhor, tem compaixão de nós. Ele os viu e disse: Ide mostrar-vos aos sacerdotes. E enquanto eles estavam a caminho, ficaram purificados. Um deles, percebendo que tinha sido curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. E prostou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. Era um samaritano. Jesus perguntou: Não ficaram purificados os 10? Os outros 9, onde estão? E lhe disse: Levanta-te, vá, a tua fé lhe salvou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, esta passagem é uma passagem particularmente que eu acho muito linda. É uma passagem do Evangelho onde nós temos uma lição de vida e uma lição aonde muitas das vezes nós valorizamos as coisas que não devem ser valorizadas. Olha como é bonito o fato desses leprosos. A lepra naquela época era uma doença onde as pessoas que eram condenados, que eram diagnosticados, vamos dizer assim, com a lepra, elas eram proibidas de frequentar o templo. E elas eram isoladas. E não só pelo fato de transmitir a lepra, mas pelo fato de que os sacerdotes falavam que a doença tornava aquelas pessoas impuras. E elas não poderiam mais exercer o seu culto a Deus, pois estavam, de alguma maneira, em suas cabeças amaldiçoadas, estavam impuras, não teriam como se purificar para poder ir ao templo. Por isso que quando Jesus passa entre a Samaria e a Galileia, local esse que considerado local de pagão e aonde essas pessoas geralmente viviam, alguns deles inclusive judeus, ao avistar Jesus, eles veem a chance de serem curados, a chance de serem purificados, para que assim possam continuar vivendo as suas vidas, tanto glorificando a Deus como realizando suas atividades normais. E é fato que essa problemática social e religiosa que envolvia os leprosos naquele tempo afetava muito todos eles. E Jesus, quando vira para eles e diz assim: apresentam-se aos sacerdotes. Quando um leproso iria apresentar-se a um sacerdote, era para que o sacerdote verificasse se ele realmente estava puro, se ele estava curado. E somente assim ele poderia voltar para o templo. Então, eles foram ao sacerdote obedecendo Jesus. E nesse caso, a gente pode analisar que quando os problemas chegam, nós necessitamos continuar em busca de solução. Aqueles 10 leprosos já não tinham mais aonde achar uma solução para o seu problema. E ao avistar Jesus, eles passam a ter um pouco mais de esperança. Só que os problemas que às vezes a gente ainda fica muito focado em alguma tradição ou alguma rotina de nossas vidas. E os leprosos, como sabiam que só os sacerdotes poderiam atestar se estavam curados, eles foram até os sacerdotes. Porém, ao perceberem que estavam sendo curados, eles não voltaram para agradecer Jesus.
com exceção do samaritano. E imagina, amados irmãos, quando nós rezamos pedindo a Deus as coisas, quando nós suplicamos a Deus muitas das vezes, quando nós já estamos desesperados e pedimos Deus a cura dos nossos problemas, nós muitas das vezes esquecemos de agradecer. E olha como é lindo esse reconhecimento do samaritano. Olha como é testemunha esse samaritano. É um exemplo a ser seguido. Assim que ele viu que estava sendo curado, ele já não quis saber de mais nada. A primeira coisa que ele quis fazer foi retornar a Jesus Cristo e agradecer. E ele retornou gritando, em festa, em muita alegria, glorificando a Deus. E ao chegar em Cristo, ele prostra em sinal de respeito, em sinal de reconhecimento, porque Cristo é a nossa única salvação. Assim, nos desafiamos a ver o que estamos fazendo para agradecer tudo aquilo que Deus nos manda. O que estamos fazendo para agradecer tudo aquilo que nós temos e conquistamos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.